atender esse paciente com choque, a gente tem 4 pilares. Vamos pensar dessa forma para a gente começar a construir o fluxograma, começar a construir esse raciocínio clínico aqui, decorar o menos possível. A gente tem 4 pilares para atender esse cara. Primeiro pilar é o quê? Eu preciso reconhecer a síndrome choque. E se eu reconheço a síndrome choque, o meu segundo passo não é diagnosticar. Você entende que é diferente um pouquinho aqui? É diferente de eu falar um paciente com febre no pronto-socorro, diagnóstico e tratamento? Não. Aqui eu estou falando reconhecer uma síndrome, e síndrome não é bem uma doença, é um conjunto de sinais e sintomas que o meu paciente apresenta, e eu trato aquele conjunto de sinais e sintomas. A gente não está falando de diagnóstico no momento inicial do atendimento. Durante esse momento de tratamento, de atendimento inicial, eu vou pensar no meu mecanismo do choque, na minha etiologia do choque. E aí eu poder pensar no tratamento etiológico, seja naquele momento inicial ou seja no momento pós-atendimento inicial. Por exemplo, o paciente foi transferido, o paciente que está na UTI. E isso é muito importante a gente entender, e é algo que a gente vou até abrir os comentários aqui, algo que a gente fala muito, e é algo que a semana do PS Zerado é construída em cima. Para manejar paciente grave, a gente não precisa dar o diagnóstico dele. É sério isso é uma verdade. A gente consegue manejar, sim, vários pacientes, várias síndromes de alta gravidade, sem especificamente eu dar o diagnóstico etiológico daquela doença ou daquela patologia específica. Então isso é muito importante a gente ter em mente em se falando do paciente com choque. Na hora que chegar o paciente para você, o seu desespero não é falar, caraca, será que esse cara está infartando? Será que é um tamponamento? Será que é um TEP? Será que é um choque séptico? Não, você vai tratar a síndrome de choque. Show? Isso é muito importante. Isso vai mudar o prognóstico, vai mudar a forma como você atende os seus pacientes. Tá? E galera, um pouco de momento filosófico aqui, tá? Hashtag momento filosófico da live. Choque como síndrome, como eu te falei, por ser um conjunto de sinais e sintomas, ela está expressando clinicamente uma falência circulatória de levar oxigênio na célula. Vamos dizer, a instância celular é a célula não tendo oxigênio para produzir ATP. Ponto. É isso que está acontecendo. E a grande loucura é que se você parar para pensar, ela é basicamente o barqueiro aí, né, cara? Ela é a ponte da morte, sinceramente. Porque diversas patologias, diversas situações de emergência vão passar pelo choque para o paciente vir a óbito. Falência múltipla de órgãos. Então, o choque encaixa com diversas patologias. E falar de choque é um negócio gigantesco. Gigantesco. Vocês já conseguem imaginar. Se eu estou falando para vocês que ela é uma ponte entre a grande maioria das situações de emergência, quase todas elas vão ter em algum momento um quadro de choque. Isso é muito interessante a gente ter em mente, que a gente acha que choque é só aquele paciente lá que está sangrando, só o paciente séptico. Não, cara, choque é muita coisa, vai levar ao choque. Principalmente as patologias de emergência que levam o paciente a óbito. Então, dá aí vamos dizer, a tamanha importância disso aí. Filosófico, né? Filosófico, mas faz muito sentido pra mim. E galera, eu vou tirar os comentários aqui rapidinho, depois eu volto. Primeiro ponto de inflexão da aula, da live, que você tem que focar aí, bicho. Larga aí, dá uma olhadinha pra essa tabela, dá uma olhadinha pra esse momento aqui. A gente precisa reconhecer o choque. Existem várias formas de você reconhecer o choque. Eu trouxe uma aqui do Rosen. Rosen é a maior bíblia de medicina de emergência. É o melhor livro que eu já li de medicina de emergência. E o Rosen, ele traz o seguinte: independente da causa, se eu tiver 4 critérios desses que eu coloquei para vocês, se eles forem preenchidos, eu estou frente a um paciente com choque. Vamos dar uma olhadinha bem rápido, depois eu vou destrinchar e botar algumas particularidades de cada ponto desse que eu estou falando. Vamos lá. Aparência doente, alteração de estado mental. Todo mundo concorda comigo, não vou entrar em detalhes agora. Frequência cardíaca, frequência respiratória. Aí a gente tem uma alteração aí da PaCO2, déficit de base arterial, outra alteração gasométrica, lactato, laboratório, gasométrica, acima de 4, diurese e hipotensão. Vamos destrinchar isso aqui. Então a gente tem aparência ruim, estado, alteração do nível de consciência, que é medido pela escala de Coma de Glasgow, alteração na PA, alteração na frequência cardíaca, alteração na frequência respiratória, diurese e parâmetros gasométricos, tá? Então, se eu tiver 4 desses parâmetros alterados, em qualquer situação, eu estou frente a um paciente chocado, tá? Vamos às particularidades. Aparência ruim. Vamos pensar nessa frase aí. Aparência ruim. O que é aparência ruim, bicho? Paciente na sala vermelha tem aparência boa? Paciente grave tem cara boa? Não tem. E você entende que é um pouco subjetivo essa frase, falar que um paciente tem aparência ruim? Mas, ao mesmo tempo, ela é muito sensível.
Porque o feeling que você vai ter, que você vai desenvolver, quanto mais você praticar a medicina de emergência, a medicina prática, mais confiável ele é. Então eu posso dizer para você que o paciente que tem uma aparência ruim, que você fala, caramba, esse cara não tem uma cara boa, isso tem um valor de sensibilidade muito alto. Porque é bem provável que todas as vezes que você tiver essa sensação, você está frente sim a um paciente potencialmente grave. Agora, obviamente, que às vezes o paciente vai estar com uma cara boa para você e você vai achar que ele não está chocado. Então, a aparência ruim tem esse valor, mas é sim interessante quando se fala. Quem aqui, por exemplo, já teve algum feeling? Manda um coraçãozinho para mim. Quem já teve algum feeling do tipo assim, cara, esse paciente não tá bem. Esse paciente não tá bem. Quando você começou a visita, por exemplo, dentro do internato ou pegando um plantão, e aí aquele paciente evoluiu muito mal nas próximas horas. Quem já teve esse feeling aqui? Isso é um feeling comum. E quem tá na prática, e quem tá em visita de internato, tenho certeza que alguns de vocês já tiveram esse feeling. Manda um coraçãozinho para eu entender se tem muita gente ou pouca gente que já teve esse feeling. Então começou a surgir uns aqui. Parece poucas pessoas tiveram. Mas assim, é um valor interessante a gente ter. A gente tem que ter essa sensação de que é um dado subjetivo. Em relação a... Agora surgiu vários corações, então tem uma galera que teve esse feeling. Em alteração do nível de consciência, pessoal. Alteração do nível de consciência. Por que tem uma particularidade aí? Porque você pode ter um paciente idoso. O paciente idoso não é tão fácil, às vezes, definir o estado de base dele se ele estiver sozinho. Concordam comigo? Se o paciente estiver sozinho na emergência, um idoso com algum grau de demência, será que você vai saber se era de base ou não? Se ele está confuso ou não? Faz sentido, né? Então, o paciente idoso, principalmente que não está acompanhado por familiares, essa escala de coma de Glasgow, essa avaliação do estado mental pode ser confusa. E eu vou dar uma outra dica aqui interessante. O paciente, às vezes, com raiva, não é com raiva, doença, raiva não. O paciente agitado, bravo na emergência, vítima de um politrauma, vítima de um trauma, por exemplo, ou visivelmente grave, a ansiedade, a raiva dele, a agitação dele pode ser hipóxia. Tá? A hipóxia se inicia por agitação para depois cair para confusão e obnublação. Então é legal a gente ter isso em mente e não achar que o paciente simplesmente está ansioso, está com medo e ficar falando que está tudo bem. Não tá tudo bem. Para quem já esteve do outro lado lá, e eu sempre lembro disso, quando eu operei recentemente de apendicite, tem uns 2 anos isso, quando eu estava deitado lá, bicho, na maca. Alguém já operou aqui de alguma coisa? Manda aí para mim, para eu saber. E, cara, eu lembro que, tipo, com aquela roupinha do centro cirúrgico ainda, né? Deitado, pegando a veia. Bicho, a sensação que eu tinha era uma sensação de morte, velho. Eu tava com muito medo. Lembro que minha pressão foi pra 17, uma coisa do tipo. E a anestesista que tava lá falou assim, caramba, você tá nervoso? Eu falei, porra, eu tô muito nervoso, tô com medo de morrer aqui, pelo amor de Deus. Me ajudem. Eu terminei, eu lembro de eu perto de tomar o Propofol, pra sedação mesmo, ali pra ser entubado. Eu só falava isso, olha, me traz de volta, hein? Vocês vão apagar aí, mas me traz de volta. Então, assim, é uma ansiedade muito grande. Sim, eu não tava com hipóxia. Eu não tô querendo dizer que o paciente não vai estar ansioso ou com medo ou agitado. Mas saiba dessa particularidade. Não desvaloriza o outro lado. Porque o cara realmente tá... Por mais que ele esteja com medo, ele tá realmente com medo, cara. E não é fácil estar do outro lado. Então, particularidade interessante aí em relação a esse quadro de agitação que a gente tem. 2 cesarianas com complicação, a galera da apendicite aí falou, me traz de volta. Aí, já mandaram uma hashtag me traz de volta, bicho. Era só isso que eu pensava. E aí, queridos, eu botei uma fotinha no monitor aí para o seguinte, a gente teve PA, frequência e... PA, frequência cardíaca e frequência respiratória. Frequência respiratória a gente vai avaliar olhando o paciente, né? Uma avaliação ectoscópica. Não vai medir isso aí, você vai medir olhando e vendo as incursões respiratórias. Em frequência cardíaca, eu chamo atenção para o paciente idoso, por quê? Cara, a gente tem mais velhinhos hoje em dia. Os velhinhos estão mais cuidados, estão mais bonzinhos, estão mais legais e eles estão tomando mais remédios certos. Então, muitos deles podem estar tomando um beta-bloqueador. Então, pode ser que o paciente não esteja taquicárdico pelo fato dele usar aí 40 mg de propanolol. Então, a dica, já fiz isso mais de uma vez. Paciente que não estava, esses vovozinhos, tem muito comum eles levarem as receitas
Então, se por acaso ele não souber te informar o remédio, pergunte se ele tem a receita. Essa é uma grande saída. Você tem a receita aí que você toma? Dá uma olhada lá nos remédios. Beta-bloqueador é um remédio que você deve procurar no paciente idoso, no paciente com uma suspeita de choque, que é o que a gente está trabalhando aqui agora. E outra situação é criança. Quem aí está na situação raiz do atendimento, o cara atende de tudo, até cachorro, e nessa situação, criança, as crianças vão apresentar taquicardia muito precoce, tá? Mas o detalhe é que o fato da criança ter uma reserva muito grande, se ela se apresentar hipotência para você, você pode saber que você está frente a um grave estado de choque. Então, atenção em relação à criança também para quem faz esse atendimento raizão aí, beleza? Débito urinário, então, assim, obviamente, se a gente está falando de débito urinário, a gente tem que pensar em anotar o débito urinário. Então, eu preciso de ter uma sonda para esse paciente, tá bom? Sondagem com sonda vesical de demora, para eu poder acompanhar o débito urinário. O débito urinário é um valor importante para reconhecer o choque, tá? Mas é difícil o paciente falar isso para você, tô anúrico, tô oligúrico. Essa é uma reação bem subjetiva, a frase é bem subjetiva, mas se eu tiver o controle realmente efetivo, eu posso avaliar principalmente a minha resposta hemodinâmica, que é muito importante. Então, sondar esse paciente é um passo importantíssimo aí de procedimentos pré-atendimento desse paciente. E gasometria, o que eu chamo a atenção a gasometria aqui? São detalhes que a gasometria, às vezes a gente acha, por exemplo, que não tem lactato no hospital. Eu estava conversando até com a Paula ontem, que é aluna nossa, ela me ligou para falar de um caso, discutir um caso comigo que ela estava atendendo, e eu falei com ela, olha, pergunta lá para o laboratório se o aparelho deles de gasometria não tem lactato, porque a grande maioria dos aparelhos de gasometria, que são por fita, eles medem lactato, eles medem eletrólitos também, só de potássio. Então, muito show, você às vezes está em uma situação raizona, mas tem lá um aparelho de gasometria, de fitinha, e vai ter lactato sim, você vai conseguir medir o lactato. E se você mede o lactato, se obviamente medir a gasometria, você vai ter ali pressão parcial de O2, pressão parcial de CO2, então você vai ter parâmetros a mais para avaliar. Em relação a parâmetros a mais, olha essa sacada aqui. A gente tem 3 janelas do choque, ou seja, tem 3 lugares que a gente tem que sempre avaliar quando a gente pensa em choque. E o grande órgão aí, armazenador, é pele. Então, pele, você tem que ser muito criterioso no seu exame físico. Pele fria, pele pegajosa, tá? Tempo de enchimento capilar. E não é tempo de enchimento capilar na ponta da orelha e do nariz, não. Você vai lá no pé do paciente, avalia o pé do paciente. Avalia se ele não tem, por exemplo, livedo, sinal de Mottling. É muito importante isso. E é muito legal. Para quem não conhece o sinal de Mottling, na última live que eu fiz de CEP, eu coloquei até uma fotinha. Dá uma olhada depois dessa live, quem quiser eu até mando para vocês algum artigo sobre isso, mas dá uma olhadinha para você ver. São sinais que a gente consegue pesquisar ali no exame físico, porque reconhecer um paciente com choque não é simplesmente colocar ele numa tabela. Aqui, lá naquela tabela, por exemplo, não tinha TEC lentificado, mas você sabe que TEC lentificado é um sinal de má perfusão. Pele fria, pele pegajosa é um sinal de má perfusão. Paciente com Mottling no joelho é um sinal de má perfusão. Rim, muito importante, outra janela, débito urinário tem que ser sempre buscado, o rim sofre muito rápido com isquemia. E, vou tirar os comentários aqui que eu nem estou vendo mais. E sistema nervoso central, que a gente já discutiu, que é o rebaixamento do nível de consciência, é um grande fator de hipóxia. É um grande fator para você acompanhar a evolução do seu paciente.